Voltamos com o Espaço Universitário. É muito bacana a gente ver que existe trabalhos de conclusão de cursos, famosos e temidos TCCs, falando de temas sociais. O que a gente vai assistir agora é o resultado de um documentário que a turma de jornalismo da FIAM-FAAM produziu. Ele traz uma discussão que muita gente nem dá muita bola. Será que é possível que pessoas com deficiência auditiva tenham acesso de qualidade à informação que passa na TV? É o que a gente vai descobrir agora, hein? Espaço para ver ou ouvir. Eu não me ofendo de ser surdo. Eu me ofendo de ser chamado de portador de necessidades especiais. Pense no surdo. Pense no surdo como um cidadão social. Não mais aquele ser do passado que era ali, discriminado. Hoje é um sujeito social. Possivelmente falta conhecimento mesmo sobre o tema ou interesse. Se a sociedade ela é mais complexa, a formação do cidadão ela também é muito mais complexa. Ela não se restringe a um único espaço. Milhões de pessoas que têm essas deficiências no Brasil que precisam ter acesso mais adequado à informação. Na cidade de São Paulo, há mais de 500 mil pessoas com algum grau de deficiência auditiva. Elas se comunicam através da língua brasileira de sinais, a Libras, ou da língua portuguesa por meio de próteses, aparelhos e implantes. Como essas pessoas, que utilizam diferentes estruturas linguísticas para se comunicar, assistem ao telejornal, produto jornalístico mais consumido no Brasil? As pessoas com deficiência auditiva dependem da legenda oculta, conhecida como closed caption, para se informar. O problema é que nem todos os telejornais disponibilizam esse recurso técnico. Essas pessoas são consideradas uma minoria estigmatizada. Quando a gente fala em minoria, a gente fala em dois aspectos. Um é a quantitativa, o aspecto quantitativo, e outro é o qualitativo. No aspecto quantitativo, são minoria, porque obviamente são parcela inferior, parcela menor da população. E do aspecto qualitativo, está incluído no que a gente chama de minoria política, ou é uma minoria qualitativa, que engloba não só a minoria quantitativa, mas também grupos minorizados, que são grupos que são parcela majoritária da população, mas são tratados como minoria, como negros e mulheres. As minorias que não se enquadram dentro de um padrão de consumo, de quais são as coisas que ela deve consumir em todos os sentidos. O consumo não é só material, mas o consumo ideológico também, as ideias que ela deve fazer parte. Si j'étais sourd, pourrais-je encore bouger sur les vibrations du son? Ou alors, est-ce que la musique serait morte? Si j'étais sourd demain, serais-je aussi sûr de moi, sûrement? Na relação de alteridade, o outro não define o deficiente da mesma forma. Olha, o deficiente sempre a partir de si mesmo, como alguém em quem falta alguma coisa. A estigmatização na sociedade brasileira, assim como em todas as sociedades, vem de um processo histórico. Historicamente, constituiu-se uma identidade e uma cultura nacional que levaram à estigmatização de determinados grupos, incluindo os deficientes. Eu me preocupo com o fato de não entender as informações que vêm diretas. Por exemplo, se tem algum tipo de vacina, se é alguma coisa mais importante de última hora que tem que fazer, é quando a informação chega bem atrasada. O jornalismo tem um papel fundamental hoje para que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo. E nesse sentido é lógico que ela vai conduzir o que deve ser pensado,
ela vai conduzir quais são o que é a pauta do dia, característica da sociedade pós-moderna, que é o individualismo exacerbado. Quer dizer, você recebe a informação através desses meios, né? Então, esses meios cada vez ganham mais importância. O jornalismo é um espaço de formação, né? Como a educação, é um espaço de formação. E se, como diz Paulo Freire, a educação pode alienar ou conscientizar, o mesmo acontece com o jornalismo. A televisão não é também o que o Adorno pensava, no sentido de que você não tem escapatória, né? Que quer dizer, acabou. A televisão, ela passa a mensagem e você absorve aquilo de uma forma a repetir. A gente sabe que não é isso, é porque a gente teria seria como pensar que nós não pensamos nada, que nós não temos crítica, né? Para começar, elas não têm como fazer uma decodificação se elas não têm uma compreensão exata daquilo que está sendo comunicado. Uma vez com esse acesso, elas têm os códigos próprios com os quais elas vão decodificar aquela mensagem. Aí entra o jogo de aceitação e repúdio daquilo que está sendo dito, né? O closed caption pode ser produzido através do estenótipo, aparelho utilizado para transcrever palavras e símbolos a partir dos sons, ou de um software que capta a voz e a transforma em legenda. Como explica a estudante Fabiana Kiel, que já trabalhou como operadora de closed caption na Rede TV. O programa é um software que reconhece a voz da pessoa, então tudo que eu falava, o software transformava em legenda. Tinha alguns erros, mas a gente tinha a possibilidade de corrigir isso na hora, né? Ele reconhecia de uma maneira muito clara, então tudo que eu falava, ele já ia quase sem erro. O software é um microfone, né? É o reconhecimento por voz e também o teclado, pode digitar. Entretanto, existe diversidade de necessidades entre as pessoas com deficiência auditiva que usam a língua portuguesa e as que utilizam a Libras. O closed caption não é acessível, é muito rápido, eu não consigo ler. Eu acho que deveria ter intérpretes em todas as televisões, porque o closed caption não alcança a pessoa que tenta ler e entender. Por isso, eu tento me adaptar com a leitura labial. O closed caption é um recurso essencial. Eu acho até mais essencial do que a legenda em Libras. Por quê? Não são todos os surdos que sabem a Libras, ou que usam as Libras. No programa tem 4 pessoas, o apresentador e mais 3 entrevistados. Aí, quando eu tinha só 2 pessoas para fazer essa tradução, era mais difícil. E também, de uma certa forma, pelo menos na minha visão, você olhava para a televisão porque a gente via as legendas na hora, né? E às vezes, nossa, o que uma tinha falado entrava, depois a outra entrava em cima. Então, o programa acabava falhando, né? O sistema às vezes travava. A gente estava falando lá, né, super certinho, de repente no programa do esporte ao vivo, aí ele travava. Sônia Ramires, criadora do blog Surdos Usuários da Língua Portuguesa, acrescenta. Como eu ouço um pouco com a televisão no som alto, eu posso até comparar o que a legenda está dizendo com o que a pessoa, o locutor, está dizendo. E muitas vezes a gente vê falhas absurdas, principalmente quando se fala de nomes estrangeiros e personalidades. A informação que eu quero entender, eu tento ver primeiro na televisão. Quando eu não consigo, a segunda opção é o computador. Quando ainda não consigo captar, eu leio o jornal impresso. Eu acho que deveria ter obrigatoriamente a legenda em Libras. Nós também precisamos de informação. Queremos aprender muito, ficamos ansiosos. Queremos realmente saber o que está acontecendo. Queremos nos igualar às pessoas através da leitura em Libras. Por isso a gente pegou esse nome, Surdos Usuários da Língua Portuguesa, para marcar a nossa diferença. Não oposição e nem agressividade, mas somos diferentes e precisamos de outras modalidades de inserção, como, por exemplo, no caso, nós precisamos de legenda em português. É um grupo que sofre
sofre um pouco, né, com a falta de inserção social, né, porque esse grupo oralizado, às vezes não se sentem, eles sentem como se fossem meio ouvintes e meio surdos. Só que às vezes ele não está nem em um grupo nem está em outro, né, porque às vezes o surdo, né, que tem aquela cultura da linguística, então ele quer que a pessoa se comunique dele com Libras, mas aquele outro cidadão, ele não faz uso da Libras, é oralizado, faz leitura labial, e às vezes ele não tem a compreensão dos ouvintes que estão no meio dele. Porque o conteúdo no código dominante, digamos assim, no português oralizado, ele continua sendo transmitido. Quem não conhece a linguagem brasileira de sinais e só consegue obter as notícias pelo português oralizado, pela fala em português, vai continuar tendo acesso às informações da mesma forma. O que está acontecendo nesse caso é a inclusão paralela de da transmissão da mensagem em outro código. O projeto de lei 3.979 de 2000 do ex-senador Lúcio Gonçalo de Alcântara, que tramita na Câmara dos Deputados, obriga as emissoras de televisão a colocar legenda oculta em sua programação. Esse projeto de lei tem outros 22 anexos a ele que visam regulamentar o closed caption e a janela da Libras. Hoje, as emissoras de radiodifusão de sons e imagens devem disponibilizar 12 horas por dia de tempo de programação com a legenda oculta. A norma complementar número 1 de 2006 estabelece que em 2014 sejam 16 horas e em 2015 20 horas. A partir de junho de 2017, a legenda oculta deverá constar em toda a programação das emissoras. O papel do Estado, né, ele é de intervenção mesmo, ele é de imposição dessas obrigações, porque eu acredito que isso não passa pela liberdade do telejornal. Se ele existe para cumprir um papel na sociedade, ele tem que de fato cumprir esse papel para todos aqueles que existem na sociedade, né? São minorias ainda, precisam de mais voz? Precisam lutar mais? Precisam. Mas eu não tenho essa visão, eu faço das palavras do Marshall Salins as minhas também, que as minorias vêm conseguindo muitas coisas nos últimos 20 anos, vêm colocando, vêm tendo voz, né, e vêm conseguindo as coisas. Agora, eu acho que o envolvimento com a política tradicional seria mais importante ainda. Eu acho que os recursos tecnológicos que são disponíveis hoje são de grande ajuda. O closed caption, né, é um recurso que tem as suas falhas, mas se considerar que até pouco tempo atrás isso era uma impossibilidade, né, já é um avanço. Esse software que a gente usava na Rede TV, ele era novo. Então tem, eu acho que uma preocupação, sim, porque tem um outro que era o estenótipo. Esse daí é mais antigo, então muitas emissoras usam ele. E esse software foi desenvolvido justamente para tentar poder ter mais tempo de closed caption. Elton Magalhães, coordenador de programação da emissora RBS-TV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, disse que os telejornais locais ainda não recebem closed caption, mas que os telejornais nacionais Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo dispõem desse recurso técnico. Segundo Elton, as emissoras não têm recursos técnicos e operacionais para utilizar a janela da Libras nos telejornais. Ele afirmou que este recurso pode ser utilizado tão logo tenham em primeiro plano o aperfeiçoamento da tecnologia atualmente utilizada. Disse ainda que as emissoras aguardam manifestos da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência que determine prazos e cotas da programação para que este recurso seja praticado. Na internet já existem telejornais traduzidos para a Libras, como o Telelibras, da ONG Vez da Voz e o Jornal Visual da TV Brasil. Um exemplo de inovação tecnológica é o projeto Polilibras, que é um tradutor da língua portuguesa para Libras, desenvolvido por estudantes de Engenharia da Computação da Universidade de São Paulo. Pega a frase em português, analisa e coloca ela em outra estrutura mais próxima da Libras, né? Então, como aquele exemplo lá, né? Em vez de falar eu fui à montanha, ele vai trocar a ordem, vai ficar montanha, eu fui. Aí outra etapa ele vai buscar num dicionário como é que faz aquela palavra, como que é o sinal correspondente em Libras.
Então, por exemplo, ele vai ver lá como que faz o sinal montanha. E aí, então, uma vez que o tradutor pegou essa informação de como o sinal tem que ser feito, ele passa para a última fase, que é a fase do avatar 3D, que vai interpretar isso, vai ver essa informação de como que esse sinal é feito e vai realmente fazer, mais ou menos como se você estivesse lendo uma partitura e executando a música. O software ele é livre e modular justamente para permitir isso, para que outras pessoas peguem um software e adaptem no seu contexto. Então, uma emissora de TV que queira usar, né, ela vai pegar e vai fazer essa adaptação, né, para ele aparecer quando você apertar o botão, quando não apertar, o que é diferente de botar ele num site, que isso é uma coisa que a gente quer fazer, pode fazer. Dessa forma, ela é capaz de compreender ela não só está recebendo, mas ela está compreendendo essa mensagem, identificando concordâncias e discordâncias e dando continuidade a esse processo de comunicação. A comunicação ela não se encerra no receptor, né? Ela é um fluxo contínuo. Não é o termo mais correto dizer que alguém é um deficiente. A gente tem que lembrar que as pessoas, antes de serem deficientes, são pessoas que têm suas capacidades, né, que podem desenvolver suas habilidades. Então, hoje, sempre que se fala em pessoa com deficiência, usa-se o termo pessoa com deficiência. Olha, galera da FIANFAAM, muito bacana essa iniciativa de vocês em fazer um TCC, esse documentário, sobre um tema que muitas vezes é esquecido por nós. Parabéns! Espaço Universitário está chegando ao fim. Se você quer participar, envie para nós o link do seu trabalho, espacouniversitario@câmara.sp.gov.br. Não deixe seu trabalho na gaveta, não esconda seu talento, manda pra gente. Semana que vem tem mais. Tchau!